Então, eu liguei o meu dermógrafo. Ó, quem tem a regulagem, igual esse dermógrafo aqui, ele tem a regulagem. Eu gosto de trabalhar entre 1,5 e 2, né? Milímetros de altura, tá? Mas se você não tem como ver qual é a altura que o seu dermógrafo trabalha, você vai ter que observar isso pela quantidade de tinta que sai. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, primeiro eu vou fazer na regulagem que eu gosto de trabalhar, que é entre 1,5 e 2, pode ser 2 milímetros também. Ó, as extremidades, ó, tanto ele entra leve e sai leve. Então o que acontece? Eu não deixo as bordas marcadas, ó. Ó, tanto na saída quanto na volta, fica leve nas extremidades, tá vendo? Se eu fizer aqui, gente, ó o que acontece. Tá vendo? Você não vai conseguir um movimento ideal, não vai conseguir os pixels, o efeito pendular, ok? Então a gente tem que apoiar aqui e fazer direitinho. Se a minha agulha estiver baixa, olha o que acontece. Vamos colocar ela baixinha agora para vocês verem. Ó, vou fazer certo o movimento, mas olha só. Olha o tanto de tinta descendo. Se isso estiver acontecendo, é porque está muito baixa. Mas também, se ela estiver muito alta, aqui ainda vai sair, mas... porque esse pigmento é mais líquido. Mas se ela estiver muito alta e parar de sair tinta, dá uma baixadinha, tá? Porque esse pigmento é mais líquido, assim, né? Pra fazer lábios. Tá descendo, mas se eu pegar outra pele, ó, não vai descer. Então, agora eu vou recapitular a forma certa. Eu estou com o dermógrafo a 100. Vou colocar na altura correta, vou colocar aqui em 2. Coletar pigmento. Coletar pigmento, gente, não é assim, ó. A pessoa vai coletar, tá lá, aí viu que acabou. Não é assim. Tem que deixar uns 3 segundos pra conseguir sugar o pigmento e aí você tira. Tá? Então, a gente faz, ó, o movimento tem que ter amplitude. O movimento pendular, ele trabalha tanto na ida quanto na volta. O movimento que só vai é varredura. Tá? Então, aqui a gente vai treinar, ó, o movimento pendular. Como que eu sei que o meu movimento está certo, Nanda? Quando a gente avalia as extremidades e a gente vê que nas extremidades, ó, tá sutil, tá leve, tá? Não tá com marcação. Por exemplo, como que eu sei que não tá o movimento pendular? Aqui, ó. Quando a pessoa não sai nem entra leve. Ó como que fica as extremidades. Isso aqui, se você fizer na pessoa, na hora que você for fazer o outro quadrante, né? Quando você for dar sequência na pintura, você vai deixar marcado, ó. Se você ficar fazendo assim, ó, esse vai e vem. Olha aqui a marcação, tá vendo? Diferente, ó, de eu vir aqui e continuar fazendo da forma correta, ó, fica sem marcação, ó, entre eles, ó. Por quê? Porque eles se encontram nas extremidades e as extremidades estão leves. Então, o lábio não vai ficar marcado quando eu for preenchendo, né, fazendo os quadrantes. Por isso que é tão importante que você faça o movimento correto. Então, antes da gente ir entender da técnica, né, como que faz a revitalização, como que vocês têm que estar, pelo menos, né, conscientes de como faz esse movimento, ok? Então, eu vou finalizar aqui esse quadrante na horizontal. Aí... ai, gente, não vou fazer tudo não, vai demorar muito. Aí agora... a gente vai na diagonal, então eu tenho que fazer a mesma coisa, só que tem que fazer dentro do quadrante, tá? E tem que ficar com as extremidades aqui leve também. Então, ó, aqui é mais curtinho, né? Não consigo ter muito movimento de amplitude. Aqui eu já consigo ampliar um pouco mais. Ó. Isso que eu tô trabalhando, pessoal, a 130. Ó, então a gente tá vendo que as extremidades vai ficar um pouco mais leve, o centro um pouquinho mais marcado. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, que ficou com uma falha aqui. Ó. Isso aqui no movimento de diagonal. Como se eu estivesse fazendo a mesma parte do lábio. Só que agora eu
direciono o movimento, faço ele num movimento diferente. Aí quando vai chegando assim num determinado cantinho, a gente tem menos amplitude, ó, não posso sair fora, tá vendo? Então, toma mais cuidado. Tá vendo que tá numa direção diferente? E agora a gente faz na diagonal oposta. E aí eu, tá vendo, eu dei uma movimentadinha em mim, mas a minha pele tá na mesma posição. A pele, né, sintética aqui tá na mesma posição. Então, eu fico aqui para poder enxergar melhor na diagonal oposta, mantendo meu movimento pendular, fazendo juntinho, ó, fazendo aqui juntinho, ó, mantendo as extremidades bem leves. Por quê, gente? Isso aqui, quando a gente vai conectar com o próximo quadrante, se tiver leve aqui, não fica marcado, não fica com divisão, aí a cor fica toda uniforme implantada no lábio, porque você não tem como pigmentar num movimento só a boca inteira, entende? Tem que ser por partes. Então, para não ficar marcado, a gente tem que arrasar nesse movimento aqui, tá bom? Ó, aí tá vendo? São 3 direções diferentes do mesmo movimento. Por que, Nanda, que eu preciso fazer treinar aqui 3 direções diferentes do mesmo movimento? Porque, pessoal, lembra que eu falei para vocês que quanto mais saturação a gente quer, mais sobreposição de camada a gente tem que fazer? Então, se eu quero um lábio mais saturado, eu não posso vir numa segunda, numa terceira passada no mesmo lugar, na mesma direção, porque senão fica marcado, fica parecendo que riscou. O que vai dar um efeito pixel, aquele efeito preenchido, é você sobrepor as camadas do mesmo movimento, só que em direções diferentes. Mesmo movimento pendular, a mesma frequência, eu não aumentei a frequência para isso, eu só sobrepus cada direcionamento no mesmo quadrante, ok? Só que para conseguir fazer isso, tá vendo que a gente não vê risco, a gente não vê marcação? Por quê? Porque eles foram sobrepostos em direções diferentes. Se eu fizer 3 passadas aqui na horizontal, no mesmo movimento que tá cada um desses quadrantes, vai ficar marcado. Então, lembra que o que vai dando saturação é sobreposição em direções diferentes. Ok? Na revitalização, a mesma coisa. Você tem que sobrepor numa frequência mais baixa, o movimento talvez não tão juntinho quanto a gente faz na saturação, ele é um pouco mais com mais respiro, sabe? Mas sobrepondo também. A gente nunca repete uma sobreposição na mesma posição, no mesmo direcionamento. Se a gente vai fazer uma segunda passada numa região que a gente já trabalhou, muda o direcionamento. Sempre, independentemente da técnica. Ok? Então, bora treinar mais.